Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. O teatro dos sonhos. Como já dissemos no início do livro, o motivo primordial que sustenta o comportamento de todos os seres vivos é a necessidade de administrar de alguma forma a própria vida de forma independente. Qualquer atividade ou processo intencional pode ser amplamente descrito como uma tentativa de controlar a realidade individual. Tudo o que acontece na vida sempre pode ser reduzido a uma única e mesma tarefa: estabelecer o controle sobre o ambiente imediato. Então, o que Deus faz? A resposta a esta pergunta é óbvia e não requer nenhuma prova. Criar e moldar a realidade é o objetivo e o propósito de toda a vida. Ninguém duvidaria da função de liderança de Deus. A única questão é como ele faz isso. A partir do momento em que os pêndulos da religião começaram a distorcer a própria noção de Deus, tudo que se relacionava com Deus ficou cercado de um mistério estranho e paradoxal. Deus existe aparentemente, mas ninguém tem alguma vez o viu. Por um lado, Deus governa o mundo e, por outro, sua atividade não é diretamente evidente. Então concluímos que ele é, mas ele não é. Ele não é e ainda assim ele é. O paradoxo dessa situação permite que os pêndulos interpretem e explorem a noção de Deus da maneira que bem entenderem. Sem entrar em muitos detalhes, a principal razão para a distorção da verdadeira essência de Deus é uma série de substitutos que foram trazidos pela religião. Servir a Deus foi substituído por adoração e a natureza óbvia de sua existência foi substituída por fé cega. Pêndulos declararam o homem impotente em contraste com a onipotência de Deus. A essência divina primordial do homem foi reduzida a nada, aniquilando assim sua antiga conexão com o Criador. Nesse sentido, o homem é como uma criança sequestrada que foi separada de seus pais e forçada a esquecer sua verdadeira origem e propósito. Como resultado, o homem perdeu toda a compreensão de sua capacidade e poder de se comportar como um criador junto com o Criador mais elevado de todos. Foi dito ao Filho de Deus que ele é incapaz de decidir seu próprio destino e que é seu dever honrar o Pai à distância adorando-o como um ídolo. Disse que os filhos de Deus são incapazes de qualquer coisa e não têm direitos. A vida deles está totalmente nas mãos de um pai despótico que só será misericordioso se você o obedecer incondicionalmente com a cabeça baixa. Uma vez sujeito à influência dos pêndulos, o homem foi divorciado de um papel digno de serviço e simplesmente feito para servir. Isso não se aplica apenas aos pêndulos da religião. O ateísmo também é um tipo de religião, só que com o ateísmo tudo funciona ao contrário. Aqui a fé tornou-se ignorância, ignorância negação e negação total negação. No entanto, qualquer que seja a visão de mundo que uma pessoa escolha, sua posição é essencialmente a mesma. O pêndulo da religião coloca o destino nas mãos de Deus e o ateu nas mãos da providência ou do poder das circunstâncias contra as quais é costume lutar. Em ambos os casos atribui-se ao homem o papel nada invejável do fantoche, ora espera a misericórdia de Deus ou salta para a batalha e luta contra os obstáculos, porque nada acontece assim sem luta. Faça o que fizer, por mais que lute, você permanece sob o poder do pêndulo e das circunstâncias até que suas ações ultrapassem os limites da intenção interior. Sempre recebemos as coisas que escolhemos. Se você acredita que seu destino na vida é vagar por uma espessa floresta, então você terá que tropeçar pelas árvores caídas. Mas se você se permitir a ousadia de acreditar que correu para o céu, voará livremente pela floresta. Ninguém está te segurando, exceto você. Você não acreditará que é capaz de receber tudo assim, nenhuma condição anexada com a ajuda da intenção externa, a menos que você possa aceitar o fato de sua essência divina. Isso é muito difícil de fazer porque a essência de Deus foi distorcida além do reconhecimento. Do Criador, Deus foi transformado em um governante exigindo adoração. E o que faz um governante? O governante assume o papel de juiz, distribuindo justiça, punição,
recompensa de acordo com merecimentos justos, emitindo ordens e, finalmente, ajudando e cuidando de seus súditos. No entanto, no mundo real, não vemos nada disso. Em vez disso, vemos abuso de poder e ilegalidade. Os justos sofrem enquanto os pecadores continuam impunes em seus atos sujos. A justiça triunfa em um trecho. Apelos e orações não trazem os resultados que você deseja. E, no entanto, por que Deus não atendeu ao seu pedido e garantiu que a justiça seja feita, já que Ele é todo-poderoso? A fim de explicar a discrepância óbvia, os adeptos do pêndulo interpretam os eventos para ajustar o cenário ao papel específico que atribuíram a Deus. Eles usam todos os tipos de fabricações e invenções como, tal é a vontade de Deus, ou cada um receberá o que nos é devido quando finalmente estivermos diante dele. Você pensaria que as pessoas são crianças travessas que fugiram de seu professor e poderiam fazer todo tipo de travessuras antes de serem finalmente pegas e punidas severamente. Se você colocar todas as especulações de lado, qual é a real intenção de Deus? Para responder a esta pergunta não vamos adivinhar ou filosofar, mas simplesmente afirmar o fato de que a intenção de todo ser vivo de uma forma ou de outra é controlar sua realidade, não julgar, fazer justiça, cumprir desejos e solicitações, não recompensar por mérito ou punir, não governar as pessoas ou cuidar delas. O controle da realidade é o que realmente importa. Ninguém pode fazer nada que Deus não queira que eles façam. Tudo realmente está sob seu controle, é apenas que ele não governa de forma centralizada sentado no alto de um trono, mas através de todos os seres vivos. Deus poderia realmente governar o mundo se ele existisse em algum lugar fora dele? Cada ser vivo carrega uma partícula de Deus, e, portanto, a intenção de um ser individual não pode deixar de coincidir com a sua intenção. Ao colocar uma alma como parte de si mesmo em cada criatura viva, Deus lhes deu a capacidade de controlar a realidade de acordo com sua consciência. Todas as coisas têm a qualidade da consciência, começando com o homem e terminando com os minerais. Naturalmente, o homem está no degrau superior da consciência, mas isso não significa que as pedras não estejam vivendo seu próprio tipo de vida, eles apenas existem em uma dimensão temporal diferente. Tudo o que existe na realidade contribui para a forma como ela é moldada. Rios fazem o caminho para o leito do rio, montanhas se erguem em meio às planícies, desertos e florestas, terra e mar estão constantemente competindo por território, pois cada um é dotado de uma porção de consciência e assim se esforça para controlar sua realidade. Quanto maior o nível de consciência, maior a capacidade de controle. Tome as plantas, por exemplo. As plantas são uma parte comum de nossas vidas, e no entanto, também são bastante misteriosas. Ninguém negaria que as plantas estão vivas, mas poucos as considerariam vivas no sentido pleno da palavra. As pessoas veem as plantas como um material biológico sem alma, incapaz de sentir e ter consciência de si mesmo e dos outros. Isso, no entanto, é um grande equívoco. As plantas têm seu próprio tipo de sistema nervoso. Suas células trocam potenciais elétricos. Esses seres incríveis podem, à sua maneira, ver, ouvir, sentir, saborear e perceber o cheiro. Além disso, eles podem se comunicar entre si, eles têm a capacidade de memória, análise e até preocupação. Clive Baxter, o pesquisador americano, certa vez realizou um experimento no qual conectou uma planta a um detector de mentiras. Duas pessoas participaram do experimento, uma quebrou o caule e arrancou as folhas. A outra foi carinhosa e falou carinhosamente com a planta. A planta aprendeu a distinguir entre os dois indivíduos. Quando a pessoa má entrou na sala, a planta gritou e o polígrafo registrou um aumento acentuado, e quando a pessoa gentil se aproximou da planta, se acalmou. Como resultado de seus experimentos, Baxter chegou à conclusão de que as plantas são capazes de perceber flutuações eletromagnéticas e até pensamentos. O participante só tinha que pensar em arrancar uma folha e a planta reagia vigorosamente. A pesquisa de Baxter foi testada por outros acadêmicos várias vezes, cada vez produzindo o mesmo resultado.
Em um laboratório onde experimentos semelhantes estavam sendo realizados, uma planta doméstica deu sinais claros do sentimento que chamamos de amor. Uma assistente de laboratório que costumava remover a planta do encefalograma notou que ela ronronava quando ela regava e falou com ela em voz baixa. Assim que ela entrou na sala, a flor mostraria grande prazer, no entanto, não mostraria reação a nenhum outro pessoal do laboratório. E imagine como os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que a planta começou a exibir sinais de ciúme. Se o objeto do amor da planta começasse a flertar com um membro do sexo oposto, a flor cairia em um estado que só pode ser descrito como depressão. E não são apenas plantas. Pesquisadores mostraram que até mesmo o DNA exibe os primórdios ou respostas primitivas. A energia transmitida de uma molécula de DNA colocada em um espectrômetro carrega informações não apenas relacionadas à sua estrutura, mas também, e essa é a parte mais surpreendente, relacionada ao seu humor. Quando as moléculas se sentem confortáveis, sua radiação é calma. Quando a célula do espectrômetro é aquecida, elas começam a gritar respondendo ao excesso de calor. Uma vez que o calor atinge uma certa temperatura, as moléculas são destruídas e morrem. O mais incrível é que mesmo em uma célula vazia onde as moléculas de DNA foram destruídas, seus gritos de morte ainda podem ser ouvidos por 40 dias subsequentes. O espectrômetro registra a radiação fantasma de partículas moribundas que não estão mais fisicamente presentes. Esses resultados foram obtidos pela primeira vez em meados dos anos 80 pelo cientista russo Peter Garyaev, que trabalhava no Instituto de Física Aplicada da Academia de Ciências da URSS. A linha oficial da ciência, como seria de esperar, adota uma abordagem muito cética em relação a esses experimentos. As plantas não podem gritar em voz alta nem reivindicar seus direitos, comunicar seus sentimentos ou preocupações. Mas eles têm uma alma e também são capazes de sofrer e sentir prazer. Só que as plantas, em comparação com o homem, estão em sono profundo. São como uma pessoa que está dormindo que sorri durante o sono quando reconhece uma voz afetuosa ou franze a testa quando ouve um grito hostil. Esses sonhadores maravilhosos servem como fonte de vida, eles embelezam nosso mundo e nos dão tudo, desde uma xícara de bebida curativa até sombra em um dia escaldante. E com tudo isso eles não fazem nem demanda nem reclamação. Embora talvez menos claramente, as plantas são capazes de sentir todas as coisas que fazemos como seres humanos. Eles nos amam quando cuidamos deles e tentam nos agradecer com seus frutos. É embaraçoso pensar no que eles devem sentir quando os insultamos. O que uma árvore deve sentir quando uma criatura de 2 pernas mais desenvolvida, mas sem coração, passa e quebra seus galhos, medo, dor, insulto? É possível transmitir o horror que se apodera desse ser indefeso. Quando uma criatura de 2 pernas se aproxima com um machado, é difícil imaginar o sofrimento que uma árvore passa quando o machado afunda sua lâmina em seu corpo, fazendo com que a vida desapareça lentamente. Nunca saberemos o que sentem as plantas, essas testemunhas silenciosas da crueldade humana que as trata como se fossem mero material biológico. Só podemos esperar que eles durmam profundamente o suficiente para não experimentarem o sofrimento tão agudamente quanto outras criaturas que estão mais acima na escada da consciência. Não há nada que possa ser feito. O mundo é um lugar cruel em que uma vida existe por conta de outra. No entanto, isso não dá a ninguém o direito moral de considerar que neste mundo de sonhadores apenas eles são dotados de alma e consciência e, portanto, têm o direito de tratar todos os outros com negligência ou desdém. Há uma razão pela qual em culturas que ainda não foram estragadas por civilizações de pêndulo as pessoas pedem perdão antes de matar um animal ou derrubar uma árvore. Os seguidores do budismo, por exemplo, sempre olham para onde estão andando para evitar esmagar involuntariamente um inseto ou evitar pisar na grama se houver um caminho em que possam andar. Todos os seres vivos merecem respeito e neste mundo tudo tem direitos iguais. E se uma pessoa não concorda com essa opinião, qual é o valor dela? Em comparação com todos os outros habitantes deste planeta, os seres humanos estão apenas relativamente acordados,
mas não mais do que isso. Pois a vida é uma espécie de sonho. Estamos cercados por um mundo incrível habitado por seres sonhadores. Cada um deles vive seu próprio sonho e sempre quer algo, está lutando por algo e tem seus direitos e seu objetivo. Cada ser vivo tem seu próprio propósito. Mas por que isso? Para quê? Pergunta a pessoa que se considera no ápice da perfeição. O processo de se esforçar em direção ao objetivo é o motor da evolução. A evolução é um modo de criação, moldando a realidade escolhida pelo próprio Deus. A noção de evolução surgiu relativamente recentemente. Anteriormente, pensava-se que o mundo não está sujeito a mudanças fundamentais e existe na forma que Deus originalmente o criou. A essência da evolução pode ser brevemente caracterizada como um processo consistente de mudança quantitativa transformando-se gradualmente em mudança qualitativa. Charles Darwin foi o primeiro a demonstrar claramente essa ideia em um contexto biológico. De acordo com Darwin, as forças motrizes da evolução são a variação genética e a seleção natural. A variação é o que gera novos traços na estrutura e função de um determinado organismo enquanto a genética consolida essas características. A batalha pela sobrevivência resulta na sobrevivência preferencial do mais apto. A teoria de Darwin funciona e, no entanto, ignora uma questão importante: o que determina a variação? A seleção natural e a genética eliminam ou consolidam vários traços como fatos consumados. Mas de onde vêm essas características? O que faz com que eles apareçam em primeiro lugar? Por que uma espécie cresce barbatanas, garras, pelos, chifres, etc., quando não os tinha anteriormente? Na evolução pode-se observar saltos, lapsos, retrocessos e o aparecimento de formas fundamentalmente novas que, do ponto de vista de um quadro ordenado da evolução, desafiam a explicação. Por exemplo, provou-se impossível estabelecer uma cadeia de desenvolvimento para o surgimento dos órgãos da visão. Como acabamos com a capacidade de visão? A visão representa um salto na evolução, uma mudança fundamental que deve ter sido mais do que um mero desenvolvimento aleatório. E as origens da vida? Devemos concluir que um dia o código genético para a vida simplesmente apareceu como pura coincidência? A partir do contexto do modelo Transurfing, tira-se a conclusão óbvia de que a variação é moldada pela intenção. Todo ser vivo cria a camada de seu mundo, incluindo a si mesmo. O esforço para controlar a realidade inclui o objetivo de alcançá-lo da melhor maneira possível e isso requer mudança e adaptação ao meio ambiente. A intenção de todos os seres vivos, desde os organismos unicelulares até o próprio homem, pode ser expressa da seguinte maneira: em meu ser e em meu comportamento, procuro agir de tal maneira que me permita controlar efetivamente a realidade. Essa intenção materializa setores correspondentes do espaço alternativo, a partir dos quais surgem novos traços no físico. Por exemplo, é um fato conhecido que as primeiras espécies de pássaros tinham garras nas extremidades de suas asas que lhes permitiam subir em árvores. É provável que, antes de aprenderem a voar, esses pássaros tivessem que subir em uma árvore para ganhar altura, decolar e depois voar. Controlar a realidade na forma de "eu subo em árvores" não é muito eficaz. Não seria ruim acrescentar outra função: posso planar e deslizar em direção ao solo. E seria ainda melhor acrescentar: voo livremente. A intenção de voar livremente materializa gradualmente novas alternativas em realidade, cada uma melhoria em relação à anterior. Consequentemente, durante um longo período de tempo abrangendo muitos, se materializam setores de gerações em que as asas assumem formas cada vez mais perfeitas. Existem processos destrutivos e criativos na evolução. Tanto a primeira como a segunda lei do pêndulo se aplicam aqui. No processo de evolução, os pêndulos cumprem uma função destrutiva e estabilizadora. Sua batalha sem fim leva uma espécie a ser espremida por outra ou a sua completa extinção. Por outro lado, os pêndulos também sincronizam a intenção dos seres vivos individuais. De que outra forma os mesmos traços se desenvolveriam na população de uma única espécie em um extenso habitat geográfico?
Todo desenvolvimento no mundo material ocorre como resultado da combinação de fatores internos e externos, como neste caso o esforço de seres individuais e a atividade dos pêndulos. É assim que Deus cria a realidade e a governa através da intenção de todos os seres vivos. Nosso mundo é um teatro de sonhos no qual Deus é público, escritor, diretor e ator ao mesmo tempo. Como um membro da plateia, ele observa a peça que se desenrola no palco do mundo. Como ator, ele sente e experimenta tudo que os seres cujo papel ele está interpretando experimentam. Este parece ser o objetivo de Deus, experimentar tudo o que é possível neste caleidoscópio de sonhos. Então, por que há tanta injustiça e tragédia na peça? Por que ele permite que isso aconteça? Pêndulos são uma fonte mundial de mal. Ele realmente endossa sua existência? Não há respostas para essas perguntas. Os motivos de Deus são conhecidos apenas por ele. Podemos apenas afirmar o fato de que, como escritor e diretor, ele dá à peça a oportunidade de se desenrolar livremente de acordo com a intenção dos participantes. Cada jogador dá a sua contribuição para a formação da realidade a partir da qual é compilado o quadro geral, o sonho de Deus, tecido a partir de uma variedade de sonhos, suas manifestações individuais na forma de todos os seres vivos. As perguntas para as quais não podemos fornecer as respostas, na verdade, não importam muito. Há apenas uma conclusão significativa que podemos tirar de tudo o que foi dito acima: Deus deu a cada ser vivo a liberdade e o poder de moldar sua própria realidade de acordo com sua consciência. Dependendo do nível de consciência, a vida se transforma em um sonho inconsciente no qual o sonhador é impotente no misericórdia das circunstâncias ou em um sonho consciente que pode ser controlado e moldado com o poder da intenção. Cada um tem a liberdade de escolha, mas muito poucas pessoas fazem uso do privilégio. Por que mais o processo de evolução se estenderia por um período tão longo se a intenção é capaz de realizar setores necessários do espaço alternativo? Quase nenhum ser vivo faz uso do poder da intenção de forma consciente e construtiva. No sonho inconsciente, é como se eles desejassem vagamente algo, mas não estivessem cientes do que exatamente. A intenção torna-se turva, indefinida e inexplicável. Nesse sentido, o homem não progrediu além do reino animal. Como dissemos anteriormente, os pêndulos não apenas corroeram a capacidade do homem de controlar a realidade com o poder do pensamento, mas o privaram do conhecimento de que tal coisa é possível. Atraído para jogos de pêndulo destrutivos, o homem só pode aproveitar o efeito de reação da intenção externa, percebendo sua relação negativa com a vida e suas piores expectativas. Em todas as outras coisas, o indivíduo é limitado ao estreito reino da intenção interior e forçado a alcançar seus objetivos apenas investindo esforços maciços. Uma pessoa com um nível de consciência relativamente alto é capaz de escapar do círculo e transformar sua vida em um sonho lúcido em que a realidade está sujeita não apenas à influência direta, mas também à sua vontade. Se há uma partícula de Deus em cada um de nós, isso significa que nossa intenção também é a intenção de Deus. Ao moldar nossa realidade com o poder da intenção, cumprimos a vontade de Deus. Quando você expressa uma intenção, considere-a como sendo a intenção de Deus. Como, então, você pode ter alguma dúvida de que isso será cumprido? E tudo o que você precisa fazer para que isso aconteça é simplesmente reivindicar seu direito a isso. Não peça, não exija, não lute, apenas crie. Molde sua própria realidade com a ajuda da intenção consciente. Será que Deus realmente pediria a si mesmo que algo lhe fosse dado? Existe alguém vivo de quem Deus exigiria algo para si mesmo? Deus simplesmente pega o que quer. Quando você ora a Deus, é exatamente como se Deus estivesse orando a si mesmo. Quando você pede algo a Deus, é o mesmo que pedir a si mesmo. Você pode olhar de outra forma também. Você está orando para si mesmo e perguntando a si mesmo: se sua intenção é a intenção de Deus, então a quem seus medos e dúvidas pertencem? Também a Ele. Ele lhe deu a liberdade de escolha. Isso é, dentro do poder de sua vontade para escolher o que quiser.
Quando você escolhe um caminho difícil, você luta para alcançar seus objetivos tendo que superar todos os tipos de obstáculos, e isso é inevitável, pois você está convencido de que nada é dado assim e assim você recebe de acordo com sua crença. Deus é tão impotente que ele teria que lutar? Ele não precisa desperdiçar seus esforços na batalha com uma realidade inflexível. Ele é capaz de moldar uma nova realidade da maneira que desejar. As pessoas podem fazer o mesmo se aceitarem a ideia de que é possível. Então, o que o impede de acordar no sonho e explorar seu antigo privilégio? Se você estiver pronto, o resto é apenas uma questão de técnica. A próxima parte deste livro irá ensiná-lo como. Resumo. O mundo é como um espelho duplo. A realidade material está de um lado e o espaço metafísico alternativo está do outro. O indivíduo percebe a realidade da maneira como foi ensinado. A vida é como um sonho não lúcido acordado, no qual o indivíduo não tem referência para a realidade. Desça ao auditório e observe. Haja desapaixonadamente, alube-se e permaneça o observador. Reduzir os níveis de importância, seguir o fluxo de alternativas e a coordenação permitirá que você navegue no sonho acordado com os olhos fechados. A vida de cada ser vivo é um dos sonhos de Deus. O propósito da vida e também o serviço a Deus reside na cocriação junto com Ele. O processo de lutar por um objetivo é o motor da evolução. A variação das espécies no processo de evolução é condicionada pela intenção. Deus cria a realidade e a controla através da intenção de tudo em existência. O dom de Deus para cada ser vivo é a liberdade e o poder de moldar a realidade de acordo com a consciência. Se você expressar uma intenção, considere-a a intenção de Deus. Como então? Você poderia duvidar que isso poderia ser cumprido? Não peça, não exija, não lute, apenas crie. Facilite sua vida.